tudo bem? Tudo certo com vocês aí? Bom, infelizmente nós recebemos a notícia aí de que o período de isolamento aí vai continuar, né? E nossas aulas online também vão continuar, né? Porque nós não podemos parar, né? Hoje nós vamos falar aí sobre o estudo de sinal da função afim e também das inequações. Eu vou juntar esses dois últimos itens aí do capítulo para que na verdade eles são basicamente a mesma coisa, só que um relaciona a ideia no gráfico e o outro mais algébrica. Então, eu acho que não há necessidade de fazer dois estudos separados, nós podemos fazer uma coisa só, certo? Porque a ideia dos dois assuntos é a mesma, né? O estudo de sinal da função, ele nada mais nada menos é do que você analisar o domínio da função e verificar quais são os elementos do domínio que estão associados com valores de y positivos, quais são os valores que estão associados com y negativos e quais são os valores que estão associados com y igual a zero, né? No vídeo passado nós vimos que o zero da função afim, ele é calculado por uma formulazinha que é menos b sobre a, né? O zero da função, vou até anotar aqui, ó, o zero da função é calculado pela fórmula menos b sobre a, certo? Então, numa função afim, o domínio da função afim nós já sabemos que é o conjunto dos números reais. Quais são os números reais em determinada função afim que estão associados com y positivos? Quais são os valores que estão associados com y negativos? Certo? O zero a gente já sabe qual é o valor que está associado com ele, né? Só jogando aquela formulazinha. Então, veja, nós sabemos que a função afim é uma reta. Uma reta, ela significa então que o gráfico ele vai ter só um sentido. Ou ele vai ser só crescente ou ele vai ser só decrescente. Não existe função afim em que parte do gráfico está subindo e depois está descendo, porque ela precisaria fazer uma curva para isso. Como aqui o gráfico é uma reta não pode fazer curva, né? Ficaria estranho. Então, o que acontece? Se a função é decrescente, e só para lembrar, a gente vai saber se ela é decrescente olhando para o coeficiente A. Se ela é decrescente, então, o ponto em que ela corta o eixo x, o ponto que o gráfico corta o eixo x, é o ponto que nós chamamos de zero da função. Então, esse valor aqui vai ser menos b sobre a, certo? Menos b sobre a. Está descendo. Então, antes aqui de cortar o eixo x, os valores de y dos pontos da reta são valores positivos. Olha, o eixo y, o zero dele não está em cima do eixo x, para baixo é números negativos, para cima são números positivos. Então, antes, quando a função é decrescente, estamos analisando esse caso, a função decrescente, valores de x que estão antes do zero da função, eles estão associados com y que são positivos, certo? Os valores, olha aqui, ó, esse daqui, por exemplo, está antes do zero. O y dele está lá em cima, é positivo. Assim como todos os outros que estão aqui. Os valores que estão depois do zero da função, que são maiores do que o zero da função, eles estarão associados com valores de y, negativos. Né? Então, como é que eu faço o estudo de sinal dessa função? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui a função y igual a menos 2x, vamos colocar aqui menos 6. Né? E daí o zero dela seria igual a vou colocar mais 6. O zero dela, vamos chamar de x0, né? O zero dela seria o quê? Menos b, que é 6, dividido por a, que é 2. Isso daria 3. Né? Então, aqui no ponto 3 é o valor em que ela cortaria o eixo x. Essa conclusão nos permite dizer que se x for igual a 3, então o y é 0. Né? Então, eu estou analisando o sinal da função. Quando o x é igual a 3, o y é igual a 0. Foi o que nós concluímos aqui. Ó. O zero da função não é 3. O que é o zero? O zero é aquele número que está associado com y igual a 0. Aquele x que está associado com y igual a 0. Então está aqui. Ó. X igual a 3, y igual a 0. Pode jogar na fórmula. 2 vezes 3, 6. Tem o sinal de menos, menos 6. Mais 6, 0. Agora,
valores que estão antes do 3. Valores que estão antes do 3, eles são menores que 3, né? Quando x é menor que 3, então os valores de y são... Que tipo de y são? São valores maiores que 0. São valores positivos. Né? Pega um número menor que 3. 2, por exemplo, joga aqui. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 6, 2. 0. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 6, 6. Então, valores que são menores que o zero da função, que no caso é 3, menores que 3, implicam, esse símbolo aqui chama-se implica, implicam em y que são maiores que 0. E quando eu tenho x maior que 3, isso implica que o y vai ser o quê? Menor que 0. Olha, pega um número maior que 3 aqui, ó. 4, por exemplo, joga aqui. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 6 dá menos 2. Um valor maior que 3, consequentemente, um y negativo. Né? Então, sempre esse valor aqui, ó, vai ser o zero da função. Ele vai ser a base, nós chamamos isso de ponto crítico. O zero da função vai ser o ponto crítico no estudo de sinal. Então, números menores que ele, se a função é decrescente, números menores que ele estão associados com y positivos, maiores que 0. Números maiores que ele estão associados com y negativo, e o próprio ponto crítico está associado com 0. Quando a função é crescente, a análise é muito parecida. Certo? Função crescente, a análise é muito parecida, só que valores que estão antes da raiz, antes do zero, estarão associados com valores de y negativo. X, valor de x, que é menor que a raiz, está associado com y negativo. Valor de x que é maior que a raiz está associado com y positivo. Aqui é negativo. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui com função também. Vamos pegar a função y igual a 2x... Deixa eu só colocar essa fórmula aqui mais para baixo. Menos b sobre a. Vamos colocar uma função diferente aqui, sem 2x. Vamos colocar só x. X mais 4. X mais 4. Y é igual a x mais 4. É uma função crescente, porque o a vale 1 e é positivo. Então é crescente. Né? Olha só. Qual que é o zero dela? O x0, o valor de x0 dela é menos b sobre a. Menos 4 sobre a, que é 1. Quanto dá isso? Dá menos 4. Então aqui, ó, menos 4. Valores que são menores que menos 4, por exemplo, menos 6 é menor que menos 4. Eu coloco menos 6 aqui, menos 6 mais 4 dá menos 2. Ó, negativo, menos 2. Valores menores que a raiz estão associados com números negativos. Então eu posso escrever aqui, ó, quando x é menor que a raiz, que no caso é menos 4, qual é a consequência? Isso implica em quê? Y menor que 0. Certo? Quando x é igual a menos 4, ou seja, quando x é o ponto crítico, então sempre quando x é o ponto crítico, você tem y igual a 0. E quando x é maior que a raiz, maior que o ponto crítico, qual é a consequência? Y também é maior que 0. Ó, o número daqui está associado com aqui. Por exemplo, 5. 5 mais 4, 9. 9 é positivo. Né? Então, isso daqui, ó, é a análise de sinal. Né? Isso aqui é a análise de sinal dessa função e isso daqui é a análise de sinal dessa função. Né? De forma algébrica. Nós podemos representar isso na reta, com a linguagem daqueles intervalos da reta. Nós colocamos aqui uma reta, marcamos o ponto crítico, nesse caso aqui o ponto crítico é 3. Aí você sempre coloca a bolinha fechada, aberta, desculpa. 3. Para análise de sinal, você coloca a bolinha sempre aberta, porque aqui é sempre maior, menor, nunca vai ter maior ou igual na análise de sinal. Tá? E aí, ó, o ponto crítico é 3. Valores que estão antes aqui, ó, são associados com valores positivos, aí você coloca um maisinho aqui, ó. Valores que estão depois aqui, ó, são associados com y negativos, você coloca um menos. Tá? Essa daqui é a análise de sinal dessa função de acordo com a linguagem de intervalos na reta. Aqui, ó, você tem a reta, o ponto crítico é menos 4.
Antes do menos 4, os y são negativos. Depois do menos 4, os y são positivos. Tá? Na linguagem de sinal. Então, a análise do sinal da função é isso. Olho para isso aqui e eu penso, qualquer número que é menor que menos 4 vai ter imagem negativa. Qualquer número que é maior que menos 4 vai ter imagem positiva. Aqui. Qualquer número maior que 3, não menos 3, vai ter imagem negativa. Menor que 3 vão ter imagens positivas. Ok? Bom, nós já resolvemos algumas inequaçõezinhas do tipo 2x mais 7 maior que 2, maior que 0, coisinhas desse tipo assim, né? Só que às vezes aparecem inequações onde você tem um produto de duas expressõezinhas desse tipo. E daí só resolver cada uma delas não é suficiente, certo? Porque aqui eu tenho uma coisa multiplicando outra. E eu quero ainda, além de tudo, eu quero que o resultado disso seja maior que 0. Para que o resultado de uma multiplicação seja maior que 0, eu tenho duas possibilidades. Pode ser que os dois sejam negativos. Se os dois forem negativos, eu multiplico dois números negativos, o resultado é positivo. Pode ser que os dois sejam positivos também. Se os dois forem positivos, quando eu multiplico, eu vou ter um resultado positivo. Dois números positivos, mais e mais dá mais. Dois números negativos, menos e menos também dá mais. Embora muita gente duvide, né? Mas a questão é a seguinte. Aqui, quando eu penso em um valor de x, eu vou substituir aqui e aqui. Então, para que isso daqui seja satisfeito, é necessário que ou o resultado disso daqui, quando eu substitua esse... Por exemplo, vamos falar de um número que fica mais fácil. X igual a 3. Quando eu coloco x igual a 3 aqui, aqui vai dar um resultado. 3 vezes 3 menos 12 dá um número. E 6 menos 2 vezes 3 também dá um número. Se esses dois números forem negativos, quando eu multiplicar o resultado é maior que 0, certo? Se os dois números forem positivos, quando eu multiplicar vai dar maior que 0. E se um for positivo e outro negativo, ou um negativo e outro positivo, aí não dá maior que 0. Aí dá negativo. Então, a ideia para resolver isso daqui é eu pensar quais são os números que fazem isso daqui ficar positivo e isso aqui também. Quais são os números que fazem isso aqui ficar negativo e isso aqui também. Parece complicado essa ideia de pensar nesses números. Mas se a gente fizer por parte, você vai ver que vai ficar fácil. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui uma reta, na verdade duas retas, certo? Uma para representar cada uma dessas partes aqui, desses fatores. Eu vou chamar esse aqui de parte 1, esse aqui de parte 2. Então aqui vai ser a reta da parte 1, aqui vai ser a reta da parte 2. E aí eu vou fazer aqui exatamente a mesma coisa que a gente fez lá na análise do sinal da função. Eu vou olhar para isso daqui e pensar na função que tem essa regra. Ora, a função y igual a 3x menos 12. Qual é o zero dela? Olha, como é que calculo o zero? Eu pego esse daqui, divido por esse e mudo o sinal, né? Menos b sobre a. Mudo o sinal desse e divide por esse. Mudando o sinal fica 12, dividido por 3 dá 4. Então, o ponto crítico aqui é 4. E aqui, o ponto crítico é quanto? Ora, eu mudo o sinal do b e divido pelo a. Esse é o b, esse é o a. Menos 6 dividido por menos 2 é 3. Né? Então, o ponto crítico desse é 3. Vou colocar assim, x1 e x2. O ponto crítico aqui é 3 e o ponto crítico aqui é 4. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Igual a gente fazia lá com interseção de conjuntos, união de conjuntos. O 3 vem antes do 4. Vou colocar aqui o 3 e aqui o 4. 3 e 4 são os pontos críticos. Essa função aqui ela é crescente ou decrescente? Ora, ela é crescente, porque o a é positivo. Então, ela vai de baixo para cima, não é? Crescente, está subindo, está crescendo. Então, ela vai do lado de baixo, que é negativo, para o lado de cima, que é positivo. Né? Quando você tem a função crescente, lá no gráfico, ela não faz assim, ó. Vai de baixo, que é negativo, para cima, que é positivo. Então, ó, antes do 4 ela é negativa, depois do 4 ela é positiva. Essa função aqui, ela é crescente ou decrescente? Crescente, professor, porque o 6 é positivo. Mas quem importa é o a. Aqui, ó. O a é menos 2, então ela é decrescente. A função decrescente, ela vai assim. Ela vem de cima para baixo. Em cima é positivo. Né? Positivo. No ponto crítico, ela passa no zero e depois ela fica negativa. Então, ó, todo número que é menor que 3
Aqui vai ficar positivo, mas aqui vai ficar negativo. Então eu vou fazer o joguinho de sinal aqui, ó. Aqui vai ser o produto. Vou colocar os dois pontos críticos, o 3 e o 4. Como aqui a expressão é maior ou igual, eu estava quase esquecendo disso. Como é maior ou igual, então pode ser igual a zero. Então a bolinha é fechada, ó. Bolinha fechada, bolinha fechada, bolinha fechada, né? Então pode ser zero, bolinha fechada. Nessa parte aqui, ó, antes do 3, essa função aqui dá números negativos. Essa daqui dá números positivos. Quando eu multiplico negativo com positivo, dá negativo. Essa região aqui, ó, as duas dá números negativos, ó. Aqui, ó, a esquerda do 4, aqui dá negativo. A direita do 3, aqui dá negativo. Então, menos e menos dá mais. E depois do 4, aqui, ó, a equação 1 dá números positivos, a equação 2 dá, a expressão 2 dá números negativos. Então, quando eu multiplico, dá menos, né? E com isso, eu concluo que essa região aqui é a região que faz o que eu quero, que dá números maiores ou iguais a zero. Maior ou igual a zero é positivo. Portanto, a solução dessa inequação é x real tá o quê? 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Veja, se eu pego 5, 3 vezes 5, 15 menos 12 dá 3. 2 vezes 5, 10. 6 menos 10 dá menos 4. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Não deu maior que zero. Números daqui não vai funcionar, não vai dar maior que zero, vai dar negativo. Ó, negativo. Menos 12 é negativo. Números que estão aqui, ó, 3,5. Vou colocar 3,5, porque entre 3 e 4 não tem nenhum inteiro, né? Mas aqui, 3,5. 3 vezes 3,5 vai dar 9... 10,5 menos 12 vai dar menos 1,5. 2,5 vezes 2 vezes 1,5 vai dar 3. 6 menos 3 dá 3. Não, era 3,5. 2 vezes 3,5, fazendo a conta errada, não ia dar certo, né? 2 vezes 3,5 dá 7. 6 menos 7 dá menos 1. Aqui tinha dado menos 1,5, aqui dá menos 1. Dois números negativos, quando eu multiplico, dá positivo. Certo? Então, esses valores aqui são os valores que, quando eu substituir aqui, vai dar negativo nas duas e, portanto, a multiplicação vai ser positivo. Além das inequações onde tem uma multiplicação, nós temos aquelas que tem uma divisão também, né? Então, eu vou chamar essa daqui de 1 e essa aqui de 2. Nós temos uma divisão, essa expressão dividida por essa. Então, ó, o ponto crítico dessa daqui vai ser 5. Por quê? É menos B dividido por A. Menos 15 vai dar 15 dividido por 3, 5. Tá aqui. O ponto crítico dessa vai ser 4, menos 4 dividido por menos 2. Né? Muda o sinal do B e divide pelo A, que vai dar 2. Essa daqui é crescente, então ela vai de baixo para cima, do negativo para o positivo. Negativo antes do ponto crítico, positivo depois do ponto crítico. Subindo. Essa daqui ela é decrescente, ó, menos 2x. Então ela vai de cima para baixo. Antes do ponto crítico é positivo e depois do ponto crítico é negativo. Coloquei aqui a sinalização, né, para facilitar. Aqui é menor ou igual. Portanto, aqui ficou bolinha fechada. Mas aqui ficou bolinha aberta. Por quê? Se eu colocasse bolinha fechada aqui, eu estaria admitindo a possibilidade dessa expressão ser igual a zero. Mas pode ser igual a zero no denominador? Não, né? A gente aprendeu lá em domínio de função que no denominador não pode ser zero. Então, por isso que aqui ficou bolinha aberta. Né? E aí eu faço o jogo de sinal. Menos e mais dá menos, menos e menos dá mais e menos dá menos. Aqui nós estamos interessados nos valores menores que zero. Menor que zero é negativo. Portanto, essa região e essa região vou ter resultados negativos. Ó. Então, a solução será x real tá o quê? X é menor que 2 ou, né, porque é aqui ou aqui. X é maior ou igual a 5. Né? Valores que são menores que 2 ou valores que são maiores que 5, quando eu jogo aqui, vão me fornecer resultados da expressão toda negativos. Certo?
ainda falando de inequações, nós temos os sistemas de inequações, né? Assim como nos sistemas de equações que nós aprendemos lá no 7º ano, depois no 8º ano trabalhamos também, no 9º ano deu uma mexida ali um pouquinho com sistemas de equações também. A solução de um sistema de inequações são valores que satisfazem as duas inequações ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo. Então, veja, eu tenho que procurar a solução dessa inequação, a solução dessa inequação e ver aquilo que satisfaz as duas ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos que encontrar as duas soluções e fazer uma interseção entre elas, né? Lembra de interseção de conjuntos? Composta por aqueles elementos que pertencem a todos ao mesmo tempo. Aqui tem que satisfazer as duas inequações ao mesmo tempo. Então tem que fazer uma interseção. Agora, eu pergunto para vocês, aqui nós temos a solução das inequações? Não. Aqui nós fizemos a análise de sinal da expressão, né? Qual que é a solução dessa inequação aqui? Ora, nós estamos procurando valores que façam isso daqui ser menor que zero. Aliás, maior que zero. O símbolo aqui é maior. Maior que zero é positivo, então a solução dessa inequação é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui fica positivo. Note que antes eu fazia análise de sinal e fazia a ondinha só na terceira linha aqui, porque aqui era a solução da inequação que a gente estava trabalhando. Agora não, aqui eu tenho duas inequações, só que são duas inequações mais simples, então não precisa fazer aquelas 3 linhas para analisar uma parte, outra parte e ir para a solução. Eu já posso ir direto na solução. Essa daqui é a solução dessa inequação aqui, sozinho, certo? Valores que estão antes do 9,5, que é a mesma coisa que 4,5, fazem essa expressão dar um resultado positivo. A mesma coisa eu vou fazer com a outra. Ó. Aqui eu tenho menos x mais 1 menor que zero. Menor ou igual a zero. Por isso que eu coloquei bolinha fechada. Menor ou igual a zero são os valores negativos. Então é essa parte aqui. Ó. A solução dessa inequação aqui sozinha é isso daqui. Ó. X maior que 1. A solução dessa inequação sozinha é isso daqui, ó, x menor que 9 sobre 2. E o que é que satisfaz as duas ao mesmo tempo? Ora, vamos colocar os pontos críticos. Aqui é 1, aqui é 9 sobre 2, aberto porque é só maior, fechado porque é menor ou igual, né? Então essa região está só na primeira, essa daqui está nas duas e essa daqui está só na segunda. Então não pode colocar aqui. Solução... x real está o quê? 1 é menor que x e x é menor que 9 sobre 2. 1 é menor que x e x é menor ou igual aqui, né? Que 9 sobre 2. Então, pessoal, nós temos que resolver as duas inequações separadamente. Lembrando que para resolver essa daqui eu preciso só uma linha, porque só tem uma expressão. Não é como na equação produto, que tinha duas expressões na mesma equação. Por isso que eu usei só uma linha. Para resolver essa daqui também usei só uma linha. Por quê? Porque é só uma expressãozinha. Se tivesse duas expressões, aí eu ia ter que fazer lá no rascunho, separadamente, uma linha para cada expressão, depois comparar as duas. Mas não, é só uma inequação, só uma expressão, então não precisa, dá para fazer só numa linha. E aí nós fazemos a interseção das duas soluções aqui, ó, certo? E por último nós temos aqui as inequações simultâneas. Inequações simultâneas é uma situação como essa daqui, ó, que você tem duas desigualdades aqui, né, com 3 expressões, sendo que a primeira é menor que a segunda é menor que a terceira, ou poderia ser maior também, mas tem uma desigualdade entre as duas primeiras e uma entre as duas segundas. Ora, aqui eu tenho o seguinte, 3 é menor que isso e isso é menor que isso. Então é como se fossem duas inequações separadas. Eu posso separar em duas inequações. E a solução disso daqui vai ser serão os números que satisfazem a primeira e a segunda inequação. Quando eu separo a primeira e a segunda equação, eu vou montar então um sistema de equações, porque eu estou procurando coisas que satisfaçam as duas ao mesmo tempo. Então, é um sistema de inequação. Essas inequações, nós podemos reescrever elas a fim de facilitar a compreensão, né? Passando tudo para um mesmo lado. Nesse caso, eu passei tudo para lá. Ó. Passei o 3 para lá, então ficou 0. Passei o 2x e o 6 para lá, eles foram negativos, estava positivo, passaram negativo.
e desse lado ficou 0. Né? Aí eu simplifiquei aqui, ó, 2x, 6 menos 3 dá 3. 2x menos mais 3. Como era 0 menor que isso, 0 é menor que isso, então isso é maior que 0, né? Tá aqui, ó. 2x mais 3 é maior que 0. A mesma coisa aqui, ó. Por isso que inverteu a desigualdade lá, ó. 0 é menor que isso. Então, isso é maior que 0. Concordam? Tá aqui, ó. 3x menos 4 maior que 0. E aí, assim como nós acabamos de ver, resolver a inequação é procurar a solução... Aliás, resolver o sistema de inequação é procurar a solução de cada inequação e fazer a interseção. O ponto crítico dessa daqui, ó, vai ser menos 3 dividido por 2. Menos b sobre a. Tá aqui, menos 3 sobre 2. Ela é crescente, então ela vai do negativo para o positivo, de baixo para cima, ó, negativo e positivo. Como eu quero a parte positiva maior que 0, então tá essa parte aqui, ó, né? Essa daqui, o ponto crítico é menos 4, que dá 4 sobre 3. 4 sobre 3. Ela também é crescente, porque o a é positivo, então vai de baixo para cima. Antes da raiz, antes do zero da função, do ponto crítico, ela é negativa e depois é positiva. Também estou interessado aqui nos valores maiores que 0. Então, positivos, está aqui. A interseção, ó, essa parte não está em nenhum, essa parte está só no primeiro, essa parte está nos dois. A interseção é daqui para lá, ó, 4 terços à direita. Então, a solução, x real está aqui. 4 terços é menor que x. Todo número que é maior que 4 terços satisfaz isso daqui, ó. Ok?